Começa agora a Retrospectiva 2013. Acompanhe com a gente os fatos de maior repercussão no Legislativo Estadual. O ano começou com mudanças no plenário da Casa. Devido às eleições municipais, 5 suplentes passaram a ocupar as vagas deixadas pelos deputados eleitos prefeitos. Euclério Sampaio entrou no lugar de Marcelo Coelho. Jamir Malini assumiu a vaga de Henrique Vargas. Janete de Sá ocupou a cadeira que era de Luciano Pereira. Já Marcos Mansur assumiu a vaga de Rodney Miranda. Rodrigo Coelho reassumiu seu mandato na Assembleia e provocou a saída de Esmael de Almeida, que, por sua vez, retornou ocupando a vaga deixada por Sérgio Borges. Paulo Roberto assumiu a vaga de Luciano Rezende. Ainda em fevereiro, alguns eventos de destaque na Casa. Uma sessão especial discutiu ações de prevenção de acidentes em casas de shows, bares e restaurantes. O objetivo foi pensar em medidas para evitar tragédias, como um incêndio em uma boate no Rio Grande do Sul, onde centenas de jovens morreram. A saúde, tema recorrente na Assembleia Legislativa, também foi lembrada desde o começo do ano. Uma audiência pública debateu a realidade de hospitais em Cachoeiro de Itapemirim. O diagnóstico da situação foi parecido com os demais da Grande Vitória. Faltam investimentos para atender toda a demanda. Já em plenário, os deputados criaram novos grupos parlamentares. Um novo colegiado começou a trabalhar na Assembleia Legislativa, a Frente Parlamentar sobre Educação no Campo. O grupo tem o objetivo de discutir temas relacionados ao ensino oferecido na área rural do Espírito Santo para os filhos das famílias de agricultores. A frente realizou várias reuniões e audiências públicas ao longo do ano para garantir qualidade no ensino, permanência dos jovens no campo e qualificação dos trabalhadores rurais. Quando a gente está no mundo da tecnologia, tendo necessidade de produzir tudo na nossa vida com sustentabilidade, eu acho que é oportuno instalar no âmbito do Poder Legislativo desse Estado uma frente parlamentar que discuta com o setor da educação no campo, exclusivamente com o setor, políticas públicas que possam atender a sustentabilidade da educação no campo. Outro colegiado que começou a atuar foi a Comissão de Assistência Social, Segurança Alimentar e Nutricional. O grupo foi desmembrado de outra comissão, a de Saúde, que, além deste assunto, continuou responsável pelo debate sobre saneamento. O conjunto de encaminhamentos que nós temos já aponta para um plano de trabalho riquíssimo, de diversos poderes diferentes, diversos órgãos diferentes. Então, nós só queremos consolidar esse trabalho para poder entregar a todas as pessoas que poderão cumprir e executar aquilo que está pacificado e pactuado, desejado por todo o conjunto da política de assistência social no Estado do Espírito Santo. A necessidade de melhoria dos serviços de telefonia celular esteve em debate durante todo o ano. As discussões sobre o assunto começaram no início de março. As mais de 2.500 reclamações no PROCON em 2012 sobre comunicação móvel levaram a Comissão de Defesa do Consumidor a realizar audiência pública sobre o assunto. O encontro, no início de março, contou com a participação do presidente da Anatel, João Batista Rezende. Mas o debate continuou após a audiência e os deputados criaram a Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia. O grupo, presidido pelo deputado Sandro Locutor, ouviu a população, autoridades públicas da área e representantes das operadoras. As discussões aconteceram na Grande Vitória e também em reuniões no interior do estado. E no final do ano, a CPI decidiu elaborar um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para ser assinado pelas operadoras junto com o Ministério Público e o PROCON. O objetivo é oficializar o compromisso das empresas com a melhoria nos serviços.
Fomos solicitados por parte das empresas e do Sintele Brasil que fizéssemos uma reunião extraordinária fora da CPI para eles apresentarem uma contraproposta. Porém, houve uma disparidade muito grande entre o que a CPI propunha, e não só a CPI, porque as entidades serão assinantes, comprometentes também com o termo a ser assinado, né? Houve uma disparidade muito grande e aí não avançou. Solicitaram a nós e nós, de forma democrática, promovemos uma reunião para que se avançasse nessa discussão. Ficou deliberado a criação de um grupo, de um GT, para já irmos para a prática, ou seja, colocar proposta e contraproposta e avançarmos objetivamente nesse tema. Igualdade, educação, saúde, transporte, segurança. Os temas também estiveram em pauta na casa durante todo o ano e foram destaques em março. Em muitas situações, o parlamento atuou como interlocutor para melhorias nos serviços das áreas. Na educação, os professores pediram apoio dos deputados para suas demandas, principalmente a instituição do piso salarial nacional para a categoria. Os professores apresentados estão solicitando que eles tenham o piso nacional como referência de salário. Muitos deles, quando se aposentaram, ainda não tinha a lei do piso e eles não recebem o piso, e isso eles que deram uma contribuição por mais de 25 anos as mulheres, mais de 30 anos os homens, professores, têm essa reivindicação, e nós aqui na Assembleia Legislativa recebemos essa reivindicação, todos os deputados, através de um ofício da Associação dos Aposentados dos Magistérios, e nós vamos encaminhar isso junto ao secretário de Educação e junto ao governador do estado, no sentido de garantir esse direito para os professores e professoras aposentados. Na área de saúde, os deputados buscaram formas para reabrir hospitais fechados no estado. Uma audiência pública foi realizada no Hospital dos Ferroviários, em Vila Velha, para discutir o assunto. Os parlamentares também chamaram o secretário de Estado da Saúde, Tadeu Marino, para explicar os problemas que levaram o fechamento não apenas do Hospital dos Ferroviários, mas também do São Judas Tadeu, em Guarapari, e da Clínica de Repouso Santa Isabel, em Cachoeiro de Itapemirim. A falta de segurança passou a ser problema até mesmo no interior. O aumento da criminalidade na região rural de Cachoeiro de Itapemirim levou os integrantes da Comissão de Segurança a Pacotuba, onde aconteceu uma audiência pública com a população, autoridades municipais e também do estado. As melhorias no transporte público também foram cobradas. Um debate reuniu representantes do governo e dos trabalhadores em transporte. Além dos investimentos no aperfeiçoamento do serviço e na mobilidade urbana, as condições de trabalho de motoristas e cobradores estiveram em pauta. E a zona rural não foi esquecida. O plenário aprovou uma proposta de emenda constitucional que garante transporte gratuito para estudantes da educação básica em todo o interior do estado. Investimentos, desenvolvimento e novas tecnologias foram destaques no mês de abril na casa. O novo painel digital no plenário traz agilidade e economia às sessões ordinárias. Saem os nomes fixos, escada, placas magnéticas e cabos de rede e entram informações com o melhor processamento, comunicação wireless e velocidade nas votações. Com a medida, a Assembleia elimina o gasto de R$ 14 mil com impressões de processos legislativos. O deputado com um tablet aqui no plenário, que vai ser utilizado somente em serviço, não pode ser levado para o gabinete, ele vai ter que ser fixo, aqui vai ser recolhido a princípio, né? Ele já tem ali todos os projetos, já tem toda a nomenclatura da reunião, quer dizer, vamos atingir o clímax da modernidade durante as sessões. Os papéis que se perdem são muitos, é muita cópia, é muito gasto, então, através da comunicação, e o deputado vai ter que se modernizar também. A Semana Estadual de Energia, realizada pelo governo do estado, contou com atividades no Legislativo Estadual. Foram apresentados projetos que unem tecnologia à sustentabilidade, como redes inteligentes de energia. E a tecnologia também deu o tom na audiência pública realizada pela Comissão de Infraestrutura com a Capitania dos Portos.
Os deputados conheceram o funcionamento 24 horas dos serviços aduaneiros nos portos brasileiros. O Espírito Santo foi um dos primeiros estados do país a aderir ao serviço, que já funciona nos portos de Vitória, Tubarão, Ubu e Aracruz. Mas nem tudo é positivo no setor portuário. Uma sessão especial recebeu os despachantes aduaneiros que reclamaram dos gargalos na infraestrutura portuária no estado e no restante do país. Eles apresentaram sugestões para o crescimento da área. Outro trabalho na área portuária foi discutido. Os parlamentares conheceram o projeto logístico do Porto Central, de águas profundas de classe mundial. O Porto Central será construído em Presidente Kennedy e terá a estratégia de atrair empresas da área de petróleo e gás. Tem entre os parceiros o Porto de Roterdã, um dos maiores do mundo. Mas o Parlamento Capixaba também discutiu direitos humanos, meio ambiente e segurança. A falta de policiamento em Jardim Camburi resultou em audiências públicas promovidas no bairro. A primeira delas já em abril. Em todos os encontros, os pedidos foram pela instalação da 4ª Companhia de Polícia Militar na região. Outro debate foi sobre a internação obrigatória para dependentes químicos. Os participantes da audiência conheceram experiências de outros estados e parcerias entre executivo e judiciário para oferecer apoio ao usuário de drogas e às famílias. Formas de promoção da igualdade e de combate à violência aos integrantes dos grupos LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais foram abordados em audiência pública na Comissão de Cidadania. Esta não foi a única discussão sobre o assunto. Uma sessão especial em novembro também abordou as formas de enfrentar as crescentes agressões contra as minorias. E por falar em minorias, uma vigília na sede do Legislativo reforçou a importância da defesa do Estado laico, sem opção religiosa definida, dos direitos humanos e dos direitos das minorias. Também teve audiência pública sobre combate à poluição. Ambientalistas pedem a implantação de equipamentos modernos de monitoramento e controle de emissão de gases que provocam o efeito estufa. A discussão uniu comissões de saúde e meio ambiente. A prestação de contas do governador Renato Casagrande na Assembleia Legislativa encerrou o mês de abril. O chefe do Executivo falou da gestão e detalhou investimentos e ações referentes ao ano de 2012. Em maio, começa a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. A matéria que dá início ao planejamento financeiro para o próximo ano foi analisada pela Comissão de Finanças. Em 15 de julho, o projeto foi aprovado em plenário. A Assembleia Legislativa do Espírito Santo é considerada a mais transparente do Brasil. Levantamento do jornal Folha de São Paulo, publicado em maio, apontou o Legislativo Capixaba como o único em todo o país que divulga todas as ações na internet e cumpre com rigor o que determina a Lei de Acesso à Informação. Foi uma notícia fantástica, isso é um orgulho para nós. E a determinação aqui da mesa diretora e de todos os deputados é que a Casa tenha uma transparência absolutamente transparente. Mas a Casa está em busca de aperfeiçoamento. Em novembro, um seminário sobre transparência mobilizou funcionários de vários setores e contou com a participação do diretor da organização não governamental Transparência Brasil. No final dos trabalhos, foi sugerida a criação do Comitê Executivo da Transparência no Legislativo. E mais um município do interior reclama da falta de segurança e recebe apoio do Legislativo. Desta vez foi Ponto Belo, no norte do estado, que recebeu a Comissão de Segurança em audiência pública. Os moradores pediram a instalação de uma companhia de polícia militar para reforçar o policiamento ostensivo. Um tipo específico de violência foi tema de várias ações da Casa: a luta contra a violência e a exploração sexual infanto-juvenil. A discussão sobre o assunto começou em maio, já que no dia 18 é celebrado o Dia de Combate a esse mal. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos tratou do assunto em audiência pública com a participação de jovens e de representantes de entidades ligadas ao enfrentamento da violação dos direitos humanos da criança e do adolescente.
As diretrizes para a elaboração do Plano Estadual de Educação movimentaram a Comissão de Educação. Os deputados realizaram um encontro com integrantes do Fórum Estadual Permanente de Educação do Estado do Espírito Santo para definir sugestões para o documento. – 2013 foi ano de escolha de um novo conselheiro do Tribunal de Contas pela Assembleia Legislativa. O processo teve início em junho. A definição do nome para ocupar a vaga, aberta com a aposentadoria do conselheiro Marcos Madureira, marcou uma nova forma de escolha na Assembleia Legislativa. A mesa diretora decidiu aceitar a candidatura de qualquer cidadão, independente da indicação de algum parlamentar. Para isso, bastava que o pretendente preenchesse os requisitos da Constituição Estadual e do regimento interno da Casa. 22 pessoas se inscreveram, entre elas 4 deputados estaduais, mas apenas 20 foram até o final, já que 2 pessoas renunciaram ao processo. Ao longo de 2 meses, os candidatos foram sabatinados pela Comissão de Finanças, presidida pelo deputado Ataíde Armani. Em outubro, a comissão concluiu o relatório e encaminhou o processo para o plenário da Casa. No início de novembro, o deputado Sérgio Borges foi o escolhido para ocupar a vaga e 2 dias depois tomou posse como novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Eu vou trabalhar com bom senso, com serenidade, primeiramente procurando aprender, que é que eu estou chegando hoje aqui no tribunal. Eu preciso aprender muito como é o funcionamento da casa. E mais uma vez, os deputados buscam intermediar pedidos da população por mais segurança. Na audiência pública em Fundão, os moradores pediram o aumento do efetivo policial e a reabertura de delegacias em balneários, como Praia Grande. As formas de combater o aumento da violência também foram discutidos pelos moradores de Santa Maria de Jetibá em mais uma audiência pública da Comissão de Segurança. Outro encontro do colegiado aconteceu em Afonso Cláudio, onde os moradores querem a instalação de um centro de tratamento para dependentes químicos. Os problemas causados pelos entorpecentes também foram discutidos pela Comissão de Políticas sobre Drogas da Assembleia Legislativa, no Dia Internacional de Luta contra as Drogas. Também na pauta do Legislativo, a gestão dos recursos hídricos, que foi tema de audiência pública em Colatina. Incentivo ao esporte é debatido em encontro público na sede da Assembleia Legislativa. Na área dos transportes, o destaque foi a aprovação em plenário da proposta de emenda constitucional que estende a gratuidade do transporte para estudantes de ensino médio, técnico e superior em todo o estado. O mês de julho foi marcado pela ocupação da Assembleia Legislativa. Manifestantes pediam a votação do projeto de decreto legislativo que poderia acabar com a cobrança do pedágio da Terceira Ponte. O grupo permaneceu na sede do Parlamento Capixaba por 12 dias e deixou a casa após acordo com a mesa diretora para que fosse feita a votação da proposta. O projeto foi arquivado em sessão ordinária com 16 votos contrários à matéria e 11 favoráveis. Apesar do arquivamento da matéria, o tema continuou em debate na Casa. Em setembro, uma frente parlamentar foi criada para acompanhar a auditoria do Tribunal de Contas na concessão do sistema Rodossol. Apesar da ocupação e do recesso de julho no Legislativo, a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Presente realizou atividades. O grupo deu início a uma série de reuniões públicas em bairros da Grande Vitória. A primeira aconteceu em 8 de julho, em Nova Almeida, Distrito da Serra. As principais demandas dos moradores foram relacionadas à segurança pública e cidadania. O Espírito Santo continua ocupando a triste posição de estado mais violento contra a mulher. O fato foi citado no relatório da Comissão Parlamentar Mista da Câmara e do Senado sobre o assunto. O documento foi entregue ao Parlamento Capixaba, ao Judiciário e ao Executivo em uma reunião com a relatora da comissão, deputada Ana Rita Esgário. O relatório traçou o diagnóstico da situação capixaba e apontou propostas para enfrentar o problema.
A mineração no país e as especificidades da atividade no Espírito Santo foram temas de outro debate realizado na Casa, que sediou o encontro regional da Comissão Especial do Congresso Nacional sobre o novo Código da Mineração. O grave problema do extermínio da juventude negra também repercutiu em reunião realizada na Casa. Construir proposta para que as políticas públicas voltadas para a juventude sejam aplicadas em todo o estado, especialmente aqui na Grande Vitória, onde a violência praticada contra jovens negros é fortíssima. Já o desenvolvimento da agricultura familiar, aliado à preservação ambiental, esteve na pauta de sessão especial. O objetivo foi esclarecer as dúvidas dos produtores sobre formas de apoio e até mesmo financiamento para produzir respeitando as leis de meio ambiente. Por falar em meio ambiente, setembro foi o mês de início da série de audiências públicas realizadas pela Frente Parlamentar Ambientalista para discutir a poluição atmosférica na Grande Vitória, especialmente a emissão do pó preto. A primeira reunião aconteceu no dia 11. Os encontros reuniram ativistas ambientais, autoridades municipais e representantes de empresas poluidoras. Mudanças nas tecnologias para controle da emissão do pó preto e pesquisas para identificar todas as fontes de poluição do ar foram os pedidos recorrentes nos encontros, que se estenderam até o final de outubro. Também em setembro, Comissão de Turismo e Desporto realiza audiência pública e sugere a criação de órgão na estrutura governamental voltado para o esporte paralímpico. Em outra audiência pública, esta da Comissão de Assistência Social, participantes cobram a gratuidade para idosos no transporte intermunicipal. Representantes de bancos comunitários no estado pedem a criação de normas legais para o funcionamento dessas organizações sociais. Já uma sessão especial discutiu formas de ampliar a doação de órgãos e medula óssea no estado. O encontro contou com a participação de transplantados, autoridades públicas e profissionais de saúde. Eles lembraram que, embora o Espírito Santo tenha aumentado o número de doações, o esforço precisa ser ainda maior, já que há mais casos de pessoas precisando de um transplante do que de doadores. Isso porque muitas famílias se recusam a doar órgãos do parente morto. Saúde também foi tema de outra sessão para debate de políticas públicas voltadas para a prevenção ao câncer de mama. O evento foi realizado em parceria com a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer e preparou o Legislativo Estadual para a campanha Outubro Rosa. E é justamente a adesão ao Outubro Rosa, a campanha de conscientização para prevenir o câncer de mama, que marca o início do mês na Assembleia Legislativa. O Palácio Domingos Martins, sede do Legislativo Capixaba, ganhou iluminação rosa, a exemplo de outros prédios e monumentos públicos. Servidores e deputados também se vestiram de rosa durante o mês. Um grave problema para os moradores de Paú, em Vila Velha, repercutiu ao longo de todo o mês. A instalação de tanques de estocagem de combustíveis e soda cáustica a poucos metros das residências na região levou o parlamento a realizar audiência pública no bairro e na própria sede do Legislativo e buscar diálogo para a solução do problema entre empresas responsáveis pelos tanques, autoridades públicas e população. E é assim que nós devemos agir, com responsabilidade, ouvindo a sociedade, ouvindo os empreendedores. Foi positiva a vinda dos representantes da empresa aqui, mesmo ouvindo o desabafo da comunidade, a indignação da comunidade, mas mostra um amadurecimento, uma responsabilidade, a presença de todos aqui. Nova mudança na composição da Assembleia Legislativa, desta vez nas bancadas partidárias, devido às novas filiações ocorridas de acordo com o calendário da Justiça Eleitoral. Os deputados José Esmeraldo e Glauber Coelho deixaram o PR e se filiaram ao PMDB e PSB, respectivamente. O deputado estadual Sandro Locutor, antes do Partido Verde, é agora do Partido Popular Socialista. E o deputado licenciado Vandinho Leite, atual secretário estadual de Esportes, deixou o PR para filiar-se ao PSB.
A necessidade de aumentar o número de doadores de órgãos no estado motivou sessão especial para discutir o assunto. Pessoas transplantadas, profissionais de saúde e deputados participaram do evento. Os vereadores têm a função de discutir as questões locais e fiscalizar os atos do prefeito. Para valorizar este trabalho diretamente e ligado à população, a deputada Luzia Toledo propôs a realização de uma sessão solene que reuniu vereadores de todo o estado. A primeira porta que o cidadão e a cidadã batem é na porta do vereador. É muito importante ele se sentir fiscalizado pelos seus próprios eleitores, pela própria sociedade. Ele fiscaliza o executivo e a sociedade fiscaliza ele. A radiografia do sistema carcerário do estado aponta para uma população alta. São mais de 15 mil internos, 90% do sexo masculino com idade entre 18 e 30 anos. Os números são da Secretaria de Justiça e foram divulgados na prestação de contas feita aos deputados. Campanha Novembro Azul é lançada e chama a atenção para o combate e prevenção ao câncer de próstata. A iniciativa da sessão especial é do deputado Marcelo Santos, que espera aumentar o número de homens bem informados sobre o assunto. O Legislativo dá um passo importante, contribui para a comunidade masculina que é vítima do preconceito. O preconceito mata e eu fui vítima dentro da minha própria família quando do falecimento de meu pai, que jamais tinha feito o exame de próstata e o exame de toque, que é um exame importante. O exame de próstata, que é o exame de toque, é um exame importante e vital para que nós possamos ter conhecimento de como está a questão da próstata nos homens. Os maus tratos aos animais foram tema de sessão especial de iniciativa do deputado Dr. Hércules. Os participantes defenderam penas duras para esse tipo de crime. Trabalhadores da área de assistência social receberam apoio da Assembleia para discutir as dificuldades dos gestores em cumprir os mandatos judiciais. Audiências públicas realizadas em Una, Marilândia e Domingos Martins traçaram a radiografia da área. Quem também prestou contas à Assembleia foi o presidente do Tribunal de Justiça. O desembargador Pedro Valsfeu Rosa destacou as ações desenvolvidas sob o seu comando, como a informatização do poder, a criação de juizados de pequenas causas, o combate à tortura e o Centro Integrado de Defesa das Mulheres. A melhoria na qualidade do transporte ganhou destaque com a aprovação do projeto de lei que prevê pontos de ônibus com mapas informando sobre os itinerários e horários dos ônibus do sistema Transcol. A lei é de autoria do deputado Marcelo Santos e institui o Plano Regional de Integração Informativa. E a Lei Orçamentária Anual para 2014 foi aprovada depois de discutida com a população. As audiências públicas realizadas pela Comissão de Finanças no interior do estado colheram mais de 300 sugestões de emendas ao orçamento, que prevê investimento superior a 2,6 bilhões de reais para 2014. 15 bilhões e meio de reais. Essa é a estimativa de receita do estado para 2014, com investimentos superiores a 2 bilhões e meio. Os valores estão previstos na LOA, a Lei Orçamentária Anual. A proposta do Poder Executivo começou a tramitar na Casa em outubro. Antes da aprovação do projeto, a população capixaba foi ouvida em 6 audiências públicas sobre a matéria. Nos encontros, os deputados contabilizaram quase 300 sugestões, muitas delas incluídas nas mais de 1.000 emendas parlamentares apresentadas à matéria. Todo o processo foi conduzido pela Comissão de Finanças. Eu acredito que nesse primeiro debate na comissão foi um debate democrático, transparente, que os deputados puderam discutir realmente o orçamento para 2014 do Estado do Espírito Santo. Então, foi um debate enriquecedor para a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Prefeitos e governador recém-eleitos passam a ter direito a acessar informações sobre a administração anterior graças ao apoio de uma equipe de transição. A emenda constitucional é de autoria do deputado Roberto Carlos e foi aprovada em dezembro. A matéria começou a ser discutida em março, em audiência pública sugerida pelo autor da PEC.
Produtores de leite do estado conseguem auxílio do governo por meio da Comissão de Agricultura da Assembleia. A criação de uma barreira tributária vai colocar os produtores locais em igualdade de condições com os outros produtores. 2 anos discutindo esse assunto, nós, na última semana, conseguimos uma excepcional vitória. Com essa simples atitude, com esse decreto que foi baixado pelo governador, ele vai beneficiar nada mais, nada menos que 17 mil produtores de leite longa-vida aqui no nosso estado. E a TV Assembleia passa a transmitir em canal aberto e digital com nova marca, a TV Alice. Representantes da Câmara Federal, deputados, servidores da Casa e vereadores participaram da sessão solene que lançou a nova marca. A transmissão é resultado de uma parceria com a Câmara dos Deputados. Os presidentes das câmaras de vereadores do estado também receberam informações sobre os procedimentos para a criação dos canais legislativos municipais. Mais um instrumento para garantir transparência aos trabalhos do Legislativo Estadual. Esse é o canal aberto e digital TV Alice, lançado em sessão solene no plenário Dirceu Cardoso. O início da transmissão da TV Alice no canal 19.2 foi acompanhado por representantes da Câmara Federal, deputados, servidores da Casa e representantes de câmaras municipais. Foi um trabalho intenso por parte da mesa, em parceria com a Câmara Federal, que cedeu os equipamentos e a cooperação técnica. Sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos que ressaltar a competência da equipe da nossa comunicação, de todos os servidores que se empenharam para a gente chegar a esse momento. O ganho maior que nós ainda pretendemos fazer esse ano é a interiorização, desse canal, onde os municípios do interior possam também ter acesso. A transmissão é resultado de uma parceria com a Câmara dos Deputados. A TV da Assembleia Legislativa passou a operar em sinal fechado em dezembro de 2001. O canal digital começou a funcionar em caráter experimental em agosto de 2013. O secretário de Comunicação da Assembleia destaca os próximos desafios da emissora do Legislativo Estadual. A segunda etapa é a qualificação da nossa programação. A gente vai lapidar a programação da TV Assembleia, ampliando os debates que acontecem na casa, nos nossos programas que vão ser reformulados e outros criados, programas de debate, programas de entrevista. A Assembleia já fez a solicitação para que todos os municípios tenham o seu canal digital e a gente possa iniciar essa expansão levando o sinal da TV Assembleia e levando também a possibilidade das câmaras municipais terem um canal legislativo dentro dessa tecnologia de multiprogramação. Esta foi a Retrospectiva 2013. A você que esteve conosco durante todo o ano, acompanhando as notícias que marcaram o dia a dia da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, o nosso muito obrigada. E esperamos continuar contando com sua audiência em 2014. TV Alice, novo nome, nova marca, agora mais perto de você.